Se você não dolarizar o seu CPF agora, a sua empresa vai trabalhar dia após dia apenas para cobrir um custo de vida cada vez mais caro. Eu vou te provar em 3 pontos por que deixar o dinheiro na renda fixa é a forma mais fácil de empobrecer silenciosamente. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro do Abner Sabe Talks, chamado One on One. Para quem é novo, esse é o quadro onde vocês assumem a cadeira de entrevistadores. Vocês mandam as perguntas e eu sento aqui para responder direto ao ponto, abrindo a caixa preta dos bastidores. E a pergunta que nós selecionamos para esse primeiro vídeo é do nosso seguidor Matheus Maia. A pergunta dele foi: Abner, dolarizar patrimônio é uma estratégia só para empresas e CNPJs ou eu também devo dolarizar o meu dinheiro pessoal da pessoa física? Matheus, se você não dolarizar o seu CPF agora, a sua empresa vai trabalhar dia após dia apenas para cobrir um custo de vida cada vez mais caro. Eu vou te provar em 3 pontos por que deixar o dinheiro na renda fixa é a forma mais fácil de empobrecer silenciosamente. Mas antes disso, preciso te pedir, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, você vai receber em primeira mão. Vamos nessa? O primeiro ponto que nós precisamos analisar é a matemática da corrosão. Quando você para ver todos os números da economia brasileira nos últimos 10 anos ou nos últimos anos, você vai ver que perdeu um grande poder de compra. Por exemplo, se a gente olhar desde 1994, quando foi lançado o Plano Real, a gente vai ver que hoje você precisaria de R$700 para comprar a mesma coisa que compraria naquela época com R$100. Isso quer dizer uma desvalorização de praticamente 85% do seu poder de compra. Em comparação, quando a gente pega o dólar de 2011 até os dias atuais, nós podemos ver que o dólar saiu de uma faixa de 1,55 para uma média de 5,40, 5,50 nos dias atuais. Aí, quando o seu gerente do banco chega e te oferece um investimento numa renda fixa de 10% ao ano, você vai achar maravilhoso, porque se você for comparar em deixar o dinheiro parado na poupança, de deixar o dinheiro parado na conta, ou tentar se arriscar num tipo de investimento que traga algum tipo de risco para o teu patrimônio, obviamente vai se tornar muito atrativo fazer um investimento numa renda fixa. Você chega no final do ano, vai ver seu dinheiro rendendo lá e vai falar, caramba, ganhei dinheiro. Mas não, quando você para pensar na inflação que correu apenas naquele ano, vai ver que apenas 40% daquele dinheiro que rendeu realmente te sobrou na conta. Isso quer dizer que o seu dinheiro ficou parado um ano numa renda fixa e no fim desse ano você tem apenas 40% de retorno sobre esse investimento. Agora, se nós formos comparar com outros tipos de investimentos seguros, mas que dão um retorno muito maior e blindam o seu patrimônio, você vai ver que está deixando cerca de 70% na mesa. É aí que a gente entra no ponto número 2. O seu custo de vida é dolarizado. Se você parar para pensar friamente, vai ver que tudo aquilo que nós vivemos hoje, na verdade, é como se fosse uma camada, um layer que esconde a realidade dos fatos. Quando você vai comprar um carro novo, quando você vai comprar uma mobília, quando você vai comprar um equipamento eletrônico, um computador, quando você vai comprar o seu café no mercado, vai comprar o açúcar, commodities em geral, na verdade, tudo isso está sendo precificado em dólar, porque nós vivemos num mundo globalizado, um mundo onde tudo se conecta, e o dólar hoje é quem rege toda essa realidade. Tem pessoas que acabam não entendendo por que, por exemplo, um conflito lá no Oriente Médio ou uma decisão do presidente dos Estados Unidos altera drasticamente o valor do petróleo dentro do Brasil. Eu vou te explicar com um exemplo bem fácil. Pare e pensa o seguinte, você como empresário está sempre procurando maximizar o seu lucro, correto? Ou seja, se você tem uma pessoa A que quer pagar R$100 pelo teu produto, uma pessoa B que quer pagar R$200 pelo seu produto, para quem que você vai escolher vender? Para a pessoa B, com certeza. Ela está pagando o dobro do que a pessoa A. A mesma coisa funciona no mercado de exportação. Se eu tenho uma pessoa lá do outro lado do mundo que está me pagando o dobro do que a pessoa que está aqui está querendo pagar, para que eu vou vender para essa pessoa se eu posso ganhar o dobro lá fora? É basicamente essa a matemática que funciona. Então, por exemplo, quando a gente tem a Petrobras exportando petróleo para o outro lado do mundo a $100 o barril, ela não quer vender o barril aqui a $70. Por isso, ela precisa regular esse preço interno para bater no mesmo valor do mercado externo. Então, se eu tenho um cara lá fora pagando R$200, eu tenho um cara aqui dentro pagando R$100, eu quero vender a R$200, esse cara, para poder comprar de mim, também tem que pagar R$200. Isso acontece em tudo que está ao nosso redor.
seja no café, seja no açúcar, seja no frango, seja no carro, seja no equipamento eletrônico. Então, quando você vê o valor das coisas subindo, não é simplesmente a inflação, não é simplesmente decisões políticas, mas também a influência do crescimento do dólar e do custo de cada uma dessas commodities lá fora do Brasil. Por isso, você precisa entender de uma vez por todas. Por mais que quando você passa seu cartão, quando você olha o seu saldo bancário, você está vendo ele em reais, por trás disso tudo está ali dólares. Por isso que quando você protege o teu patrimônio de uma forma dolarizada, em uma moeda forte, você está blindado dessas flutuações que acontecem diariamente, porque são imprevisíveis. São situações que acontecem em lugares diversos do mundo e que nós não temos o controle. O que você tem controle? Você tem controle sobre o seu patrimônio. E é por isso que você precisa cuidar dele com o maior carinho possível. Aí você vai me perguntar, Abner, tudo bem, você já me falou tudo isso, mas eu não sei como resolver, qual que é a resposta? E eu vou te dar a solução no próximo ponto, mas agora nós vamos falar sobre o motor do mundo, que é o S&P 500. Por que o motor do mundo? Historicamente, o S&P 500 rende, em média, 10 a 11% ao ano. E o que é o S&P 500? Quando você compra uma ação do S&P 500, você está comprando a ação das 500 maiores empresas americanas. É isso mesmo. São as empresas que ditam a regra no mundo. Elas estão entre as maiores do mundo. Então você tira o peso de investir em uma empresa que tem risco, você tira o peso de investir em uma renda fixa e transfere o seu patrimônio para dolarização, primeiro ponto, você está blindando o seu dinheiro, não está mais apenas em reais, e além disso você ainda tem o benefício de rentabilizar nas 500 maiores empresas do mundo. Essa semana eu vi um vídeo de um grande empresário que dizia bem assim, eu prefiro investir pequeno em grandes empresas do que ter muita coisa em uma pequena empresa. E o que ele quis dizer é exatamente isso. Faz muito mais sentido você colocar o seu dinheiro nas maiores empresas do mundo que estão lucrando diariamente, trabalhando ativamente para crescer, do que você tentar colocar o seu dinheiro parado em um banco, onde vai sofrer com a inflação, vai ser corroído pela inflação, ou investir em empresas pequenas que têm um grande risco de falência. Agora vamos fazer uma conta. Se você investiu R$100 há 10 anos atrás na renda fixa, hoje você olharia para sua conta e teria mais ou menos lá R$220. Porém, quando você para calcular toda a inflação que ocorreu no mesmo período, vai ver que 60% desse valor foi comido apenas pela inflação. Ou seja, em 10 anos você conseguiu render apenas 40% do seu dinheiro. Agora vamos fazer uma outra conta. Se você tivesse investido esses R$100 há 10 anos atrás na S&P 500, duas coisas teriam acontecido. Primeiro, você dolarizaria o seu patrimônio, ou seja, você teria uma blindagem contra todas essas questões que eu te falei anteriormente. 2, você teria ganhado não apenas na flutuação do dólar, mas também em todo o rendimento da S&P. Sendo assim, esses R$100 hoje equivaleriam a R$374 em uma moeda forte. Isso significa 70% a mais de lucro do que você teria apenas deixando seu dinheiro parado numa renda fixa. Esse é o cenário que nós vivemos hoje. Esse é o cenário que você ainda não acordou para enxergar e eu quero te despertar. Quando eu falo aqui sobre internacionalização, quando eu falo sobre dolarização, eu não estou falando apenas de levar o seu negócio para o exterior, mas também em pensar pessoalmente como você deve cuidar do seu dinheiro para que ele renda o máximo possível. Afinal de contas, todo o trabalho que você está tendo hoje é o futuro dos seus filhos, é o futuro da sua família, é o futuro das pessoas com que você ama. Então você precisa cuidar com muito carinho do seu dinheiro, pensando que o quanto mais você fizer, mais eles vão se beneficiar no futuro. Mas você me pergunta, Abner, como eu devo fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu te digo é não baixe um aplicativo e saia colocando dinheiro lá de qualquer jeito. O ideal é você ter um especialista que vai te ajudar a fazer os seus investimentos da maneira correta. Não tem valores mínimos de investimento, tudo que você precisa é mudar o mindset e entender que o seu patrimônio precisa estar dolarizado. Agora, se você fizer isso sozinho, sem ajuda de ninguém, está arriscado você perder todo o seu dinheiro com impostos, com problemas de sucessão patrimonial e por aí vai. Por isso que eu conto com a S&P Financial Consulting para gerir todo o meu patrimônio investido no exterior. Através deles, eu tenho garantia e consigo dormir tranquilo,
sabendo que o meu dinheiro está investido nos melhores lugares, rendendo o máximo possível e criando um fundo seguro para os meus sucessores. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Pode entrar em contato porque um assessor deles vai te guiar por todo o processo de investimento e vai te ajudar no passo a passo de como manter o seu patrimônio dolarizado, seguro e rendendo muito mais do que uma renda fixa e protegida da inflação aqui no Brasil. Se você quer que a S&P desenhe a blindagem do seu patrimônio na pessoa física, o link deles está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição. Clique e converse com os especialistas. E se você gostou dessa conversa, comenta aqui embaixo. Qual deve ser a próxima pergunta que eu devo responder no nosso próximo episódio do One on One? Deixe a sua dúvida de negócio, gestão ou investimento aqui nos comentários, porque você pode ser o próximo a me entrevistar. Não esquece de se inscrever aqui no Abner Sabe Talks, deixe o like e compartilhe com o seu sócio. Vejo vocês no topo, um grande abraço.